Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem, o programa que te ajuda a viver sua fé de um jeito autêntico e relevante. E olha só, quando a gente pensa em faculdade, o que vem à mente de muitos jovens e de muita gente é construir um futuro profissional, conseguir um bom emprego, ter uma boa renda financeira, não é? Apenas as coisas seculares. Mas eu queria lhe perguntar, será que é só isso, né, que a faculdade pode significar? Então, a faculdade não é só isso, né? Ela é também sobre um chamado, sobre entender que além de um diploma, estou buscando uma ferramenta que pode ser usada em prol do cumprimento de um propósito. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, em busca do diploma para cumprir o propósito. Será que você sabe qual é o seu propósito e onde você pode cumpri-lo? E para isso a gente vai receber um casal, estamos recebendo hoje um casal muito especial. Eles já conquistaram sua formação e tem muita experiência para compartilhar com a gente hoje aqui no programa. Sejam bem-vindos, nosso irmão Samuel Nunes, que é engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, pela UFRPE. Amém, irmão Samuel? Pai do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Também a doutora Maísa, que é médica clínica pela Universidade de Pernambuco. Pai do Senhor, doutora Maísa. Senhor. Amém. Amém. E aqui também a gente está recebendo a cantora Paula Renata, que também é formada em Direito. Pai do Senhor, irmã Paula. Amém, amém. É um prazer estar aqui. Amém. E também participando aqui, interagindo, estão os jovens da área 27 do bairro de Passarinho. Onde é que estão os jovens? Amém. Amém. Sejam bem-vindos. E também os jovens da área 34, lá de Jardim Piedade. Sejam bem-vindos. Eles começam assim tímidos, mas depois eles vão se soltando, participando, tendo algumas competições aqui, né? Aí eles ficam mais animados. É isso aí, então a gente vai agora para o nosso bate-papo, né? A gente vai assistir um vídeo muito interessante, eu não vou falar muita coisa não, vocês vão entender. Acompanhe aí. Este vídeo é para você que é um jovem cristão e que sente no coração o desejo sincero de servir ao Senhor. Muitos têm dito com certa empolgação: eu tenho uma chamada para o ministério. Isso, sem dúvida alguma, é algo muito precioso e admirável. Mas o que chama a atenção e também preocupa é que muitos desses jovens têm deixado de lado responsabilidades essenciais, como estudar e trabalhar, e com isso acabam negligenciando a construção de um futuro sólido e responsável. Será que Deus chama alguém para ficar parado, esperando as coisas simplesmente acontecerem? É sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Quando olhamos para a Bíblia, podemos ver claramente que Deus sempre chama pessoas ocupadas. Moisés estava cuidando das ovelhas quando ouviu a voz do Senhor. Gideão malhava o trigo no lagar. Davi estava no campo pastoreando o rebanho do seu pai. Pedro, André, Tiago e João estavam pescando. Paulo era fabricante de tendas. Ou seja, em todos esses casos, Deus chamou quem estava em movimento. Gente que estava ocupada fazendo alguma coisa. Não tem nada de espiritual em cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Isso, na prática, é preguiça com aparência de fé. Segundo o IBGE, mais de 4,8 milhões de jovens no Brasil não estudam nem trabalham. E, infelizmente, muitos estão dentro das igrejas. São jovens com talentos incríveis, cheios de potencial, mas sem determinação. Sonham com grandes coisas, mas não dão o primeiro passo. A palavra de Deus é clara. Em Provérbios 21 e 31 está escrito: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, Deus é quem dá a vitória, mas espera que você esteja pronto para o combate. Por isso, estude, trabalhe, cresça, faça a sua parte. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que ministério não é profissão, é um chamado. E um chamado exige preparo, esforço e maturidade. Então, meu jovem, se você realmente sente uma chamada de Deus, mostre isso com atitudes. Não seja um neném, ou seja, aqueles que nem trabalham, nem estudam, só esperam. A fé verdadeira anda de mão dadas com a responsabilidade. E quem é fiel nas pequenas coisas, Deus confia as grandes. Mas quem não se prepara agora, certamente não estará pronto quando a porta se abrir. O reino de Deus precisa de gente que vive com propósito. E aí, interessante, né, a fala do pastor Isaac sobre o jovem nem estuda, nem trabalha, né, que confunde o chamado divino com preguiça, despreparo e falta de determinação. Então,
para iniciar a conversa da gente, já falando sobre preparação e tudo isso, a gente já quer saber dos nossos convidados, né? Já começando aqui pelo irmão Samuel, depois a irmã Maísa vai falar também. Como é que tudo começou nessa trajetória, nessa jornada? Deus vocacionou aí, te vocacionou para estar hoje aí como profissional, cumprindo o propósito de Deus na vida de vocês, né? Tudo começou com o desejo de estudar. Eu sempre fui muito influenciado pela família, né? A minha família é de origem humilde, mas sempre teve muita gente estudiosa, né? Gente dedicada. E aí o desejo foi surgindo ao longo do tempo e Deus foi confirmando, né? É claro que Deus não me disse exatamente o que eu faria, qual era a minha vocação inicial, né? Eu digo sempre, quando os jovens perguntam e os adolescentes perguntam sobre isso, eu falo que a trajetória com Deus com relação a isso é como se Ele chamasse você para um destino, mas Ele diz assim, no caminho eu vou te explicar. Então, vai se confirmando ao longo do tempo, né? Não começou com aquela mensagem divina específica, mas Ele foi confirmando ao longo dos anos. Legal. A cidade, a gente estava comentando ali nos bastidores, isso, né? Sertânia, não é isso? Sertânia, sou do interior do Pernambuco, sertão do Pernambuco. Sertão do Pernambuco. Amém, minha Maísa? Comigo também foi parecido, assim, a gente sempre gostou de estudar, era muito estimulado em casa, muito incentivado. Minha mãe é professora, então estudar sempre, e eu acho que é o primeiro passo, isso faz parte da nossa jornada como cristãos e cidadãos, né? Os estudos sempre são importantes. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo também, como o Samuel falou, Deus não me falou medicina, eu queria que Ele tivesse me dito o curso, mas durante a caminhada com Ele, as coisas vão se esclarecendo. Eu acho até que, às vezes, a gente, quando é adolescente e jovem, a gente quer, assim, uma resposta, assim, eu quero que o Senhor me diga exatamente isso. Quando, na verdade, isso eu entendi depois, a comunhão, aquela vida alinhada com Deus é que vai respondendo as perguntas, muitas vezes. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Entendi. Mas, Samuel, uma dúvida. Você acredita que a sua formação atual, né, que o senhor é engenheiro, a irmã Maísa é médica, ela está alinhada com o propósito de Deus para a sua vida e por quê? Como é que o senhor consegue identificar isso? Eu acredito porque quando Deus vai nos colocando em certos ambientes, né, você vai percebendo ao longo da sua vida, como estudante até como profissional, que existem algumas situações que demandam de você certas posturas como cristão, por exemplo, né? E aí, não necessariamente, estou construindo um prédio e o que é que isso significa para Deus? O que é que significa para o reino de Deus? Mas não é isso, são certas situações pequenas que você olha e, Deus, se eu não estivesse aqui, quem era que o Senhor ia usar nesse momento? Porque aqui, esse lugar, esse espaço, esse ambiente, tem que ser ocupado por um engenheiro. É um engenheiro que tem que estar aqui. Então, esses momentos foram me explicando, me ensinando de que o meu curso também tinha um propósito, né? E que eu poderia alcançar pessoas com aquilo. Irmã Maísa, a senhora sente isso também na sua profissão? Sinto. Eu acho que, assim, em relação à área da saúde em si, a gente tem muito acesso a pessoas doentes, e pessoas doentes são pessoas carentes de atenção e cuidado. E eu acho que não existe um momento melhor para demonstrar amor, o amor de Deus. São filhos de Deus, não são só os pacientes. São os filhos do Senhor precisando de cuidado. E que bom que são as nossas mãos que estão ali para isso. Nem sempre foi assim, eu nem sempre enxerguei a medicina como, apesar de ser, nossa, parece uma coisa meio óbvia, que é um chamado de Deus. Mas quando eu era adolescente, eu entrei muito nova na faculdade, entrei ali com os 17 anos, e aí eu pensava, eu não acho que eu estou sendo útil para Deus aqui. E tinha uma angústia no meu coração. Dentro da faculdade, Deus precisou ir falando comigo e tratando isso, porque eu dizia, não acho que eu estou sendo útil porque eu estou perdendo meu tempo de 7 às 7 da noite, todos os dias, não consigo ir para a igreja. E não entendia que dentro da faculdade existe um campo de atuação. Enquanto eu cresço como profissional, eu consigo atingir mais pessoas cada vez mais, como Samuel falou. Deus precisa de alguém ali. E que bom que é uma pessoa que conhece o nome dele e que pode transmitir isso para outras pessoas também. Verdade. Isso aí. E qual foi assim, o papel da oração na escolha profissional de vocês? Assim, como é que vocês chegaram a essa conclusão mediante a oração? Nessa caminhada, né? Nessa caminhada, assim, principalmente antes, né, de prestar o vestibular e tudo mais, assim, como é que veio esse tino, assim, né, de orar e tudo mais? Eu não sei como foi com a Maísa, mas comigo a oração ela teve um propósito mais de alinhar o meu coração e tirar aquela ansiedade, sabe?
a oração, tanto no período de pré-vestibular quanto de faculdade em si, ela serviu muito para alinhar meu coração e tranquilizar. Naquele momento você está, todo mundo perguntando, né, no último ano, acredito que vocês estão passando por isso, o que é que você vai fazer, qual é o seu sonho, o que é que você pretende, e aí você está naquela pressão de, meu Deus, eu preciso escolher alguma coisa. É ali que a gente deve parar diante do Senhor e deixar os nossos fardos aos pés dele, né? Por muitos momentos, assim, fazendo pré-vestibular, saindo da minha cidade para ir para uma cidade vizinha para passar o dia inteiro fazendo pré-vestibular no final de semana, sábado e domingo, e aí eu voltava cansado, exausto, mas aí a gente orava, deixava aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, e a gente ia deixando o fardo, quando acabava aquele momento de oração, a gente saía leve. E aí ia tendo a certeza no coração de que estávamos no caminho certo, percebendo as aptidões e o Senhor direcionando ali até a gente escolher a área certa. Comigo foi um pouquinho diferente, porque eu realmente queria que Deus me dissesse o curso que eu deveria fazer. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha assim, nossa, eu tenho certeza absoluta de que é isso. Eu fui um dia, eu lembro disso muito claramente, porque eu estava no 3º ano, e ia iniciar, na verdade, o 3º ano do ensino médio. E aí eu falei, Deus, eu tô indo pro círculo de oração, e eu quero que você me responda. É exatamente isso que eu quero. Eu quero que você diga assim, o curso que eu vou fazer. E aí o círculo de oração ocorreu, foi aquela bênção e tudo mais. E Deus entregando assim, profecia para todo mundo. E eu só, cadê? Eu vim aqui, eu quero a minha resposta. E aí o círculo de oração terminou, o círculo de oração terminou. E Deus não falou. E eu falei, Deus, que é isso? Eu tô aqui, eu tô ansiosa, são tantas perguntas. E aí uma irmã, quando a gente virou para saudar, né, e eu gosto de brincar a importância da saudação, porque mistérios acontecem ali na saudação final. E uma irmã disse assim, Deus vai te colocar dentro de uma faculdade. E vai ser para honra e para glória do nome dele. Mas ele não falou o nome, não. Não me falou curso, nada disso. Mas aquilo aquietou meu coração. E aí eu, no 3º ano, no fim, eu passei em 2 coisas diferentes que não tinham nada a ver. Eu passei em Direito, passei em Medicina. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu não tinha certeza, para ser sincera. Mas Deus me fez sentir uma paz na escolha que me fez entender que era aquilo. E ao longo do curso, ele foi me fazendo entender a função daquilo, o serviço daquilo no reino. Não foi de cara, mas Deus me fez ter paz naquela decisão no primeiro momento. Foi mais ou menos assim. E é engraçado porque vocês falando, a gente pensa, né? É uma chave que vira quando a gente entende que a nossa profissão ela pode ser usada como uma ferramenta de fato, né, espiritual. Sim. Não é fazer por fazer, não é ser engenheiro por ser, não é médica por ser, né? E a necessidade, assim, como é que vocês sentem que essa chave que virou faz vocês servirem de uma forma diferente, faz a profissão de vocês serem uma ferramenta, de fato? A gente comenta, teve um período da nossa vida, a gente até estava se conhecendo ainda, para namorar, inclusive, e a gente fez uma espécie de cultos domésticos à distância, online, e no nosso culto, né, a gente tinha o costume de ler um livro. A gente lia um livro do Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. E aí nesse livro tem uma citação que ele fala sobre alguns governantes antigos do Oriente Antigo, que eles eram governadores em sua época e aonde eles exerciam autoridade plena, eles deixavam estátuas de si mesmos, os governadores da época. E essas estátuas significavam que aqueles governadores exerciam naquele local domínio completo. E aí o Tim Keller ele fez essa junção com a nossa profissão. A gente leu isso e ficou marcado, que hoje nós somos representantes de Deus aqui na Terra. E representantes de Deus nos mais diversos ambientes, na política, no hospital, na obra, em qualquer lugar, exercendo influência e dizendo que Deus está governando naquele lugar porque eu sou um representante dele ali. Sim. E entender isso foi muito importante no início porque a gente já entra na profissão com um senso de propósito, um senso de que eu preciso fazer alguma coisa aqui que não é somente construir um prédio, não é somente gerenciar uma obra e gerenciar recursos, é muito mais do que isso, tem um propósito, tem um porquê por trás daquilo. E ser lugar, ser o representante de Deus, como você falou, é muito mais do que simplesmente estar ali. É ser um canal, quando o Espírito Santo precisar de alguém, olha, eu estou aqui, estou disponível. Quando a gente conseguir, às vezes, a gente não consegue, por exemplo, no hospital, pegar minha Bíblia ali enquanto eu estou na consulta da emergência. Mas é isso, quando eu estou prestando um cuidado, buscando ser excelente, isso é um serviço ali, através da minha vida, do amor de Deus para aquela pessoa que está precisando desse cuidado.
Então, eu acho, nem sempre eu tive essa noção, essa visão. Eu acho até, e vou aproveitar para falar para os jovens e adolescentes que estão na faculdade, se você entende isso cedo, você procura ser um aluno melhor. Você procura ser um profissional melhor, porque você está representando Deus ali. Isso. Então, é muita muito responsabilidade, importante, é né? muita responsabilidade. Você é o cristão, você está representando de Cristo naquele ambiente. Então, a gente conversa também quando a gente fala sobre José, que era um representante. José sofreu um monte, e a faculdade a gente sofre um monte, na especialização a gente sofre muito, mas isso prepara a gente para lugares que Deus precisa colocar. E nem sempre falo de lugares, assim, uma posição de liderança, mas às vezes um lugar espiritual que Deus está ali colocando ali para ser instrumento dele. Demorou um tempo, mas Deus vai fazendo a gente viver os processos e entender as coisas. É verdade. Amém. Legal. Muito legal mesmo. Agora a gente vai dar uma pausa, né? É rapidinho, a gente já vai voltar para esse, tá muito legal a conversa, mas a gente vai fazer o primeiro quiz bíblico de hoje, né? Que é o Quem Sou Eu? Vamos lá? Nesse quadro a gente vai dar algumas dicas, né? Os jovens vão tentar identificar quem é o personagem bíblico, tá certo? Do Quem Sou Eu de hoje, tá? Então vocês fiquem preparados aí, a gente dá 3 dicas e vamos começar. Quem quer começar? 34, 27? Ninguém? Não precisa brigar um de cada vez. Cada vez vamos começar pelo pessoal da área 27. Cadê o pessoal da área 27? Tá aqui, desse lado. Então, beleza, então vamos começar. Preparados? Tá bom, então vamos lá. Vão ficar no caminho eles vão ficar preparados. Quem sou eu? Tela 1 aí com a primeira dica. O meu nome significa derrubador. Olha aí, tá fácil, então não? Querem arriscar já ou querem que eu vá para a segunda dica? Então vamos para a segunda dica, exatamente. Tela 2 aí com a dica. A segunda dica, a primeira menção ao meu nome está no capítulo 6 do livro de Juízes. Agora que ficou fácil mesmo. E aí, querem arriscar? Mas tem a dica 3. A terceira? Tá bom, então vou mandar a terceira. Depois dessa vocês vão. Um anjo me chamou de corajoso. Aí, já o microfone sabe, tá aí. então passa o microfone aqui, diz teu nome e a resposta. Pode ser o Erivelto da área 27. É Gideão. Tem certeza? Absoluta. Absoluto. Posso chamar a resposta? Pode chamar a resposta. Então vem a resposta em nome de Jesus corroborar, né? Isso aí, Gideão, muito bem. É 1-0 aí para a área 27. Então vamos para a área 34, agora vão responder, né? O segundo personagem de hoje. Tela 1 com a primeira dica. Meu nome é curto e eu estava lá no começo de tudo. E aí? Querem arriscar já? A segunda dica. Querem não. Tá bom. Tela 2. Sou pastor. Fui, né? É o fui, né? E aí? Que era 3, né? É a terceira dica, tá bom. Ofereci uma oferta ao Senhor, o que provocou ciúmes em meu irmão. A produção pegou pesado com vocês. Podem responder. Quem é que vai? Pode responder. Meu nome é Ítalo, sou da área 34 e a resposta é Caim. Quase. Troca. Dá mais uma chance. Abel. Ele só precisava ali com Rosinha, né? A resposta aí Acertou a família. na tela do quadro. Muito bem, Abel, exatamente. Foi o nervosismo de a gente trocar, né? Fazer a gente trocar. Eu vou, nesse terceiro personagem, eu vou falar e aí quem souber primeiro responde, tá bom? Beleza? Levanta a mão, pega o microfone. Sem briga e sem contenda. Tá bom? O nome do personagem, né? Meu nome é feminino e muito comum. Olha aí. Que dica, né? De ouro. Pode ser qualquer um. Quer a segunda? Sim. Mas apesar do meu nome comum, minha história não foi nada comum, pois fui muito agraciada. Levantou aqui. Passa o microfone aí. Teu nome? Meu nome é Matheus Navarro, sou da área 27 e com certeza é a mãe de Jesus, Maria. Eu não vou nem perguntar se certeza que você já disse. Só vou chamar a tela 3 só para corroborar também, né? Apesar da impossibilidade, Deus fez um milagre. Tela aí com a resposta. Maria, mãe de Jesus. Amém. Muito bem. Mas tem
no próximo bloco tem quadro de novo, tá bom? Então vocês fiquem afiados. Desempata, né? Ganha, vence, mas sair todo mundo feliz. E a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí, a gente ainda vai de louvor com a cantora Paula Renata e daqui a pouco a gente volta. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, oh, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E estamos de volta agora com o Espaço Jovem. Hoje estamos falando sobre um assunto maravilhoso, que é a busca de um diploma para cumprir um propósito. E para falar deste tema, está conosco aqui um casal maravilhoso também, que é o irmão Samuel e a irmã Maísa. E a conversa aqui está fluindo, mas antes da gente retornar, a gente tem uma matéria sobre o assunto, que o nosso amigo também, que já esteve aqui conosco, o repórter Alexandre Júnior, vai explicar. Pode rodar a matéria.
Na correria da faculdade, entre trabalhos, provas e prazos apertados, encontrei um refúgio que me marcou para sempre, o intervalo bíblico. Uma vez por semana, a gente se reunia para adorar, louvar e ouvir a palavra de Deus. Era ali que eu me fortalecia para enfrentar mais uma semana. Os desafios de ser cristão no ambiente universitário eram reais. Muitas vezes, precisei me posicionar e manter firme a minha fé. O intervalo bíblico foi um lugar de comunhão e encorajamento, um tempo em que Deus renovava minhas forças e me lembrava do propósito que Ele tinha para a minha vida. Percebi também que minha profissão poderia ser mais do que um trabalho, poderia se tornar uma ferramenta para proclamar o reino de Deus. Deus me permitiu utilizar a minha profissão para trabalhar para o crescimento da sua obra. Hoje, pela misericórdia do Senhor, na gestão do nosso pastor Simas Dias dos Santos, eu coopero como coordenador de mídia aqui da filial em Carpina. E também, através da minha profissão jornalista, trago a cobertura dos principais eventos aqui da filial. Além também de trabalhar, muitas vezes, na Rede Brasil de Comunicação, mostrando os momentos dos eventos realizados pela nossa igreja, levando o ídolo do Senhor para milhões de pessoas. Essa é a minha história, um jornalista que transformou sua vocação em ministério e segue todos os dias proclamando a mensagem de Cristo, com microfone, câmera e coração voltado para o Evangelho. Isso aí é muito legal, né? A gente vê a profissão, a escolha, aquilo que a gente faz de maneira secular, que na realidade não é de maneira secular, a gente faz para o reino, né? Tudo é feito para o reino. Então a gente vê se cumprindo esse propósito em diversas áreas, né? Como a gente viu aqui, engenharia, medicina, jornalismo, professores, empreendedores, todo mundo fazendo para o reino. Isso é fenomenal. E para continuar a nossa conversa, né, tendo esse senso de propósito, esse senso de reino, de fazer, mas mesmo assim a gente é humano, né? A gente é falha, a gente é fraco, a gente duvida às vezes. E em algum momento vocês quiseram desistir do curso de vocês aí, conta pra gente, só pra gente aqui na câmera. Secreto. E o que é que vocês fizeram pra ter força pra continuar, né? Já pensei algumas vezes, até durante a residência, né? Depois que terminou a faculdade. Porque quando vem as dificuldades, às vezes a gente questiona, será que era isso que eu deveria estar fazendo? Como se tudo na vida não tivesse dificuldade, né? E aí, eu acho que o que me fortaleceu foi buscar essa resposta no Senhor mesmo. Às vezes eu dizia, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo sobre isso, porque eu tô confusa. E recentemente, eu terminei a residência há pouco, mas aconteceu uma situação em que eu entrei no banheiro, assim, tinha um monte de paciente para ver. Tava muito puxado, muito pesado, aquele rodízio especificamente. E aí eu disse assim, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo em relação a isso, porque eu tô confusa. Eu acho que eu vou desistir da medicina. Isso sim, eu já era médica, já estava na especialização, isso foi um dia desses. Mas às vezes vem as dificuldades, e aí teve um encontro assim da igreja, e Deus renovou uma promessa que Ele tinha me feito há 6 anos, enquanto eu ainda estava na faculdade, especificamente em relação à medicina, que falava sobre, olha, eu te quero aqui, eu quero te usar aqui, eu quero que você seja um instrumento para mim dentro do seu campo de trabalho. Então, às vezes, era isso, levar o coração ao Senhor, que renovava. Os amigos também são importantes, a família também é importante. A rede de apoio, né? Isso, porque às vezes a gente fica perdido ali no sentimento, perdido naquela confusão de coisas e na sobrecarga que acontece nas faculdades e nas especializações, mas eu buscava no desespero ali da alma, Senhor, me ajude a entender de novo esse propósito, porque às vezes Deus fala, Ele tem que ficar falando pra gente e se fortalecendo naquilo. Mas já aconteceu. E aí, emocionado? Todo mundo querendo saber o que existe. Várias vezes. Inclusive na primeira nota baixa da vida. Né? Minha primeira prova de química na universidade, eu ainda fazia o UFCG na época. Eu fiz um ano de UFCG. E foi aquilo ali, acho que foi o pior momento da minha vida naquele contexto, né? Eu fiquei totalmente arrasado, era um aluno exemplar, né? O que era que aconteceu? No ensino fundamental eu me destacava, e aí tirei um 4 em Química, né? Foi o Seja Bem-vindo à universidade. Né? Então aquilo ali me desestabilizou,
né? Me Vou dizer isso, porque o pessoal que está em casa assistindo a gente está dizendo, poxa, eu achei que era só eu. Não. A universidade, ela lhe saúda como bem-vindo dessa forma, né? Lhe dando uma realidade... Engenharia, especificamente, a engenharia, né? Dando esse choque de realidade, principalmente a engenharia, né? São cálculos assim, meu Deus do céu, não sei como é que eu passei naquilo. E química nunca foi meu forte, né? Aí cheguei na universidade, química, aí 4, né? E aí foi o primeiro momento assim que eu comecei a querer desistir. Além disso, também tá longe da família, porque minha família é do interior, eu vim para cá para estudar, longe de amigos, longe da igreja natal. Então foi um período que eu estive sozinho e tive que me encontrar com Deus, senão eu não tinha saída. Era eu e Deus e pronto. Senão eu ia desistir mesmo, né? Aí, além disso, a rede de apoio, né, como a Isa falou. Tinha vezes que eu ligava para meu pai no interior, já ligava chorando. Pai, eu não aguento mais, eu vou desistir, não dá mais para mim, não dá mais certo. Meu sonho é muito caro, exige muito de mim, eu estou exausto, não quero mais. Você já pensou se meu pai fosse aquele cara que dizia, não, então venha-se embora, vem cá, meu filho, vem cá, não devia estar passando por isso, não. Pelo contrário, ele dizia, fica firme aí, moleque, vai-te embora, continua, né? Então essa rede de apoio foi essencial para mim, né? E aliado a isso, ele sempre fazia oração, cuidava em oração, os amigos também, sempre procurar amigos de oração nesse período é importante também, para não parar. E o pessoal aqui está ansioso para participar também fazendo perguntas. A gente já vai chamar aqui Maiara Vitória, da área 34. Vai te irmã Maiara. Amém. A minha pergunta é relacionada à sala de aula. Eu queria saber como eu poderia me posicionar diante de uma afronta relacionada à minha fé. Perfeito. Uma pergunta muito boa. E o que acontecia, realmente acontece na sala de aula, da faculdade, da escola. Eu gosto muito, é um versículo que a gente cita muito, aquele versículo de 1 Pedro. Eu vou ler porque tem uma parte interessante que ele fala assim, né? Esteja pronto para responder a razão da fé que existe em você. Mas tem uma coisa que vem antes, ele diz assim, antes, no começo do versículo, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E aí depois, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu acho que a gente precisa saber que santificar Cristo no nosso coração, então ter essa intimidade, ter o relacionamento para que a gente esteja pronto para responder. Claro, sempre com muito respeito. São pessoas superiores a nós, hierarquicamente, assim, são nossos professores, são nossos líderes, dentro ali do contexto, né, da sala de aula. Mas o Senhor é o nosso mentor maior, é Cristo. Então, assim, uma vez que a gente é afrontado, que eles falam alguma coisa que vai de encontro à nossa fé, na sala de aula eu me posicionava, levantava a mãozinha assim, tremendo, porque eu não sou uma pessoa tão falante assim como eu tô agora. Eu sou um pouco tímida, mas eu me sentia na obrigação, eu não posso deixar isso passar dessa forma. As pessoas pensarem que o evangelho é isso, porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem Cristo é, ele não é assim, do jeito que o Senhor está falando. Então, eu acho que a gente precisa mesmo se fortalecer e responder. Eu não acho que a gente tem que deixar passar, não, sabe? Responder com educação, com respeito, mas sabendo que se a gente está ali, o nosso primeiro papel, de repente, como representante do reino é ali. Antes de chegar no trabalho, na faculdade, é na sala de aula mesmo. Com os nossos amigos, com os nossos professores. Aconteciam algumas situações, assim, que tinha que levantar a mão e dizer professor, ou às vezes eu dizia a minha mãe em casa, e ela falava com a coordenação. Acontecia também quando eu era mais nova. Mas a gente precisa estar pronto para responder, eu penso assim. Pois é. E vão existir situações que a sua postura, o seu testemunho vai acabar caindo para você. Por exemplo, você é o crente da sala, né? Você é quem se parece com crente, com cristão. E é como a Isa falou, se você não estiver pronto, vai passar vergonha, né, ali. Então, eu diria que primeiro é estar bem estabelecido com Cristo, seu relacionamento com Cristo, e a partir disso também não ser desrespeitoso, obviamente, né? Porque como cristãos a gente precisa exercer uma certa influência onde a gente está e claro, quando você falta com respeito, você perde a influência total no ambiente que você está. Então, seja respeitoso para que essa influência você não perca esse espaço no seu ambiente e a partir dessa influência que você exerce, a mínima influência que você exerce, a partir daquilo responder ou até mesmo rebater alguma coisa que possa existir ali de confronto. É isso aí, a gente tem mais perguntas, viu? Matheus Navarro, da área 27, pode ser o Matheus. A minha pergunta é o seguinte,
Na época, quando eu estava na faculdade, uma das minhas grandes dificuldades era lidar com a situação de que antes eu sempre estava na igreja, agora eu estou tendo aula. Então eu ficava muito aflito e perguntando, Deus, será que realmente eu estou te glorificando? Porque eu quero estar na igreja e eu não posso porque tinha que assistir a aula. E essa situação era muito difícil para mim e eu acredito que muitos jovens passam por isso também. Amém. Eu tenho que lidaram com isso. Difícil. Eu tenho até uma história interessante que eu passei com relação a isso, porque Deus teve que falar comigo mesmo por conta desse embate, né? Quando eu estava como estudante na universidade, eu participei da liderança de um grupo que não faz nada na igreja, né? Que é a campanha evangelizadora. Imagina. Nunca trabalha, né? Como vice-dirigente. E aí veio, claro, esse conflito, né? De ter que atender a vocação ali no momento, ao que você está exercendo na igreja, e ao mesmo tempo ter que fazer uma prova de Física 3, né? Um monte de cálculo, estudar um monte de coisa, passar a madrugada estudando. Só que teve um momento que chegou um embate que ficou muito grande essa batalha, né? De modo que uma vez eu tinha um sonho de pregar e tal, aí o evangelista da área me chamou e disse que talvez eu fosse dar uma palavra no culto da mocidade. Aí estava em época de prova. Aí eu comecei a me preparar e tal, me preparei todo, quando cheguei no culto, fui pro púlpito, ele chamou, só que na hora de pregar, não sei se foi Deus que fez aquilo, na hora de pregar, ele chamou a pessoa mais aleatória possível para pregar e não me chamou. E aí eu fiquei decepcionado. Aí, na minha mente eu disse, né, claro, na falta de maturidade ali do momento também, eu disse, Deus, o senhor deve estar de brincadeira comigo. Eu em semana de prova, tendo que estudar um monte e ao mesmo tempo preparar um sermão para pregar. E aí o senhor, e eu já vinha nesse conflito, né? O senhor não fala o que é que o senhor quer, se é aqui ou se é ali. Aí tem um irmão idosinho do PROAT, do meu lado, sentado no púlpito. Aí ele tocou assim na minha perna e disse, irmão, Deus mandou, dizia ao senhor, para o senhor meditar em Eclesiastes 11:6. Aí eu vou ler rapidinho aqui para você ver. Ele disse assim, aí eu fui ler em casa, né? Aí dizia assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas produzirão igualmente. Então, quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar, dizer, Deus falou comigo claramente, foi uma resposta na hora, assim, né? Eu estava naquele embate, será que é isso que o senhor quer? Será que é a vocação? Será que é a faculdade? Eu estou faltando os cultos, eu era professor de discipulado, e aí às vezes eu não conseguia chegar no domingo porque eu tinha que fazer almoço para eu mesmo almoçar, para à tarde lavar roupa, era aquela coisa, mas a gente ia, né, gerenciando o tempo ali da maneira que dava. Mas aí Deus veio com um bálsamo aquilo ali que eu nunca mais esqueci. Não é sobre escolher entre este e aquele, né? Como se fosse um extremo e eu tivesse que escolher. É sobre gerenciar os dois da melhor forma e Deus entende a forma que você está fazendo aquilo para a honra e glória dele. Inclusive, uma das maneiras que teria de você conciliar isso é justamente o intervalo bíblico, né? Isso, também. É um refúgio, como o irmão Alexandre falou no vídeo aqui anterior. O intervalo bíblico, você, de alguma forma, você está dentro da universidade, mas naquele intervalo entre uma coisa e outra, né? Você vai ali, louva a Deus, aí tá com os irmãos, né? Tá com todo mundo ao redor, aí você canta, você adora, você ora, você ouve uma palavra, Deus fala com você, às vezes Deus lhe usa também para falar, né, alguma coisa. Então, assim, é uma outra perspectiva do intervalo bíblico que geralmente a gente não usa ela, porque a gente só usa o intervalo bíblico como que ela é uma ferramenta de ataque, que ela de fato é, que a gente saqueia o inferno lá dentro da universidade, lá dentro da escola. Mas ela também é ferramenta de defesa, né? É bálsamo também, né? Porque você ouve a palavra de Deus, você escuta a voz de Deus. Foi lá que eu me consolei do meu 4 em Química. É verdade. E também a gente tem que entender que é por um tempo, né? Isso. Né? A faculdade, assim, não é para ser eterna, né? Né? É verdade. Fica a dica já. Não é para ser eterna, então tente concluir no tempo certinho para não ser eterna. Mas é uma fase, ela passa, né? Depois você volta à normalidade, dependendo da profissão, você volta à normalidade, ou vai ter mais um pouquinho de tempo, né? Mas é sobreviver realmente, e quando passar, volta tudo à normalidade, vai dar certo, em nome de Jesus. Também consola o coração entender que é um investimento no reino. Isso. Na igreja a gente investe no reino, mas na faculdade a gente também investe no reino. E aí, às vezes, eu acho que o coração fica um pouquinho consolado se a gente pensar, eu estou indo para a faculdade, mas também é um investimento no reino, como se eu estivesse indo para a igreja, claro, com as proporções diferentes.
Mas a gente investe do mesmo jeito porque Deus quer nos colocar em lugares através daquilo. Eu acho que isso servia como um consolo às vezes, depois que eu comecei a entender. É verdade. E a gente queria perguntar de que forma você enxerga como um campo missionário a sua profissão? Eu estava até brincando com meu esposo, né, dizendo que essa pergunta também cabia para as experiências que ele teve, né, experiências de trabalho. Porque, de fato, tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja. Elas vão ouvir a palavra de Deus através do contato que elas têm conosco no dia a dia. Vocês sentem isso na profissão de vocês? Que realmente é um campo missionário ali? Sim. Sim, na minha profissão, a gente na engenharia tem uma máxima, né, que a gente fala que a gente estuda 5 anos para fazer engenharia e depois dos 5 anos aprende que a engenharia é para gestão de pessoas, né? Você passa o tempo inteiro lidando com pessoas. Já cheguei em obra com um pico de 212 colaboradores. Então são 212 histórias, 212 almas, mentes para você lidar. E existem certas situações que o evangelho tem que ser pregado ali, né? E você tem a chance de trazer algo de Deus para eles assim. Então é muito importante porque você ter esse acesso. Deus te colocou ali. Você é a pessoa que Deus vai usar naquele momento, né? Por exemplo, no Natal, aconteceu uma coisa interessante no Natal lá na obra, que todo mundo se reunia, os colaboradores se reuniam para fazer aquele almoço e tal. E você, como eu falei, a figura do cristão ela é solicitada nesses momentos. Natal, Jesus, chama Samuel que ele é crente, ele pode dar uma palavra. E eu dei uma palavra simples, falei de Natal é portas abertas, portas fechadas para Cristo, mas você tem a oportunidade de abrir as portas para Ele. Quando chegar em casa, também abra as portas para esse amor. Aí eu falei, abrace sua esposa, abrace seu filho, não sei o quê. Passou. No outro dia, colaboradores que vieram me procurar, Samuel, que mensagem. Eu falei, meu Deus, falei tão pouco. Cheguei em casa, abracei minha esposa, abri as portas para Cristo e você vê testemunhos pequenos ali retornando, sabe? Isso aí são oportunidades que Deus usa você na sua profissão para o crescimento do reino, do evangelho. Aconteceu, você falando desse exemplo, eu lembrei, assim, a gente pode fazer missões enquanto existirem pessoas ao nosso lado. Perfeitamente. E especificamente no hospital e com as pessoas doentes, fragilizadas. Cristo estava muito perto, né, das pessoas doentes, porque existe um sofrimento físico ali que a doença pode causar, mas existe também um sofrimento da alma e que eu não posso tocar. Só quem pode tocar é Jesus e o Espírito Santo. E aconteceu uma situação, e isso me veio à memória, porque foi muito marcante para mim. E foi uma coisa simples. Chegou um colega, um profissional de saúde, no atendimento da emergência, ele teve uma crise de pânico, era um enfermeiro, e ele precisava ali se afastar do emprego naquele momento. Ele chegou pela emergência, e naquela hora eu senti. A gente medica, a gente faz ansiolítico, a gente faz as medicações que precisam, mas o Espírito Santo me fez sentir, pergunta sobre a oração, pergunta se ele aceita. E aí eu perguntei, posso fazer uma oração por você? E eu me emociono porque foi muito marcante, assim, e ele falou, pode. E aí a gente orou juntos, eu pedi que Deus trouxesse a calma que eu sabia que o remédio não ia trazer. A calma para o coração, para a alma, né? E aí aquilo passou e depois de, 1 ano e meio, eu encontrei a mãe dele, eu estava atendendo ali na UTI, encontrei a mãe dele e ele estava presente como acompanhante e ele falou, eu lembro de você. Eu lembro daquele dia, eu lembro do que você fez por mim, não fui eu, né? Quem fez foi o Senhor. Mas aquilo ali me fez pensar que situação que Deus usou, né, para alcançar aquela vida de repente. E que bom que a gente estava ali. E é preciso que a gente esteja sensível. E não que eu esteja sempre, a gente precisa estar sempre. Mas a gente precisa ter esse sentimento e enxergar que são pessoas que precisam de um toque também do Senhor. Eu acho que é um campo muito grande, a medicina, as áreas de saúde em geral. A gente tem um contato muito próximo com a pessoa, né? Com a dor. Então, nem sempre a gente consegue falar sobre Jesus diretamente, falar sobre a Bíblia diretamente. Mas quando a gente consegue, é muito bom. E tem pessoas precisando da gente ali. Então, essa experiência me marcou, essa situação. Amém. Glória a Deus. E tem muitos outros profissionais também, né, que vivenciam isso. Eu vou até mandar
uma saudação para a doutora Raquel Vera Cruz, né, que ela atende lá no Hospital Oncológico, né, com crianças com câncer. E a gente vê que Deus, de fato, usa as mãos para consolar. Sim. Usa a voz para ser realmente caminho, para que pessoas possam... É lindo quando a gente faz para a glória de Deus. É muito lindo. E agora a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa conversa para a gente ir para outro quadro, que é o quiz bíblico Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E nesse quadro que você aí de casa já conhece, a gente vai citar um trecho de um diálogo da Bíblia. E eles vão ter que descobrir quem disse a quem. Não é só quem disse não, é quem escutou também, tá certo? Tem que ser a resposta completa para considerar. Será que vocês aí de casa vão responder primeiro? Vamos ver, né? Quem é que tá atrás no placar? Não vou dizer perdendo, não. Quem é que tá atrás no placar? Área 34. Ó, já disseram aqui, ó, área 34. Então vamos começar por eles, né? Vamos começar por eles. Quem disse a quem? A tela com o versículo. Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Quem foi que disse a quem? Eita. Agora é a vez de vocês responderem. O povo da terra já é muito, muito. As cargas que eles levavam. O livro, né? Pelo menos para eles. Muito bonzinho, né? Tá no Antigo Testamento. Lá no Pentateuco. Tá resumindo, tá. Sou Ana Clara, da área 34, e eu acredito que seja Faraó, para os seus servos, né? Faraó. Se referindo ao povo de Israel. Se referindo ao povo de Israel, falando a... Moisés. Ó, tá quase chegando. E Arão. Aê! Perfeito. Chegou. 2-2 agora, né? Vamos para a área 27. Melhor, tela com a resposta, né? Faraó fala a Moisés e Arão. Muito bem. Tela 2. Quem disse a quem? Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Está fácil. Quem foi que disse isso e a quem disse? Tu dizes que eu sou rei. Tu dizes que eu sou rei. Ó, passa o microfone aí. Arriscar. A paz do Senhor. Amém. Como é teu nome? Meu nome é Clara. Diga aí, Clara. Foi Jesus, a Herodes. Tá pertinho. César. Pilatos. Tá vendo? Era só um empurrãozinho, tá vendo? Tela com a resposta. Jesus disse a Pilatos. E como vocês são pacíficos, amigos, né? Vocês vão deixar a área 34 tentar empatar, né? Pra sair todo mundo feliz. Mas é tentar. Se vocês conseguirem, amém. Se não conseguir, volta. Tela com o versículo. Determina-me o teu salário, que tu darei. E aí? Já sabe. Quer arriscar? Diz teu nome. Pai Senhor, meu nome é Suelen. É de Labão para Jacó. Rapaz, o pessoal hoje... Tá afiado, né? Afiado. Tela com a resposta. Labão disse a Jacó. Muito bem, terminou todo mundo feliz, todo mundo amigo, pra voltar de novo. Legal, muito legal. E agora a gente vai ouvir um hino, né? Cantado pela cantora Paula Renata. E logo em seguida nós iremos para um rápido intervalo. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo.
és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? É toda vez, é porque eu fico chateado, né? Que a conversa está muito boa e a gente vai falar muito mais aqui sobre o tema de hoje, né? Sobre o propósito dentro do nosso curso universitário e tudo mais. E a gente está com uns convidados especialíssimos hoje, né? Que é o nosso irmão Samuel Nunes e a doutora Maísa também, Maciel. E a gente já vai de pergunta, não é isso? É isso aí. E a gente já vai de pergunta aqui na arquibancada também com a nossa irmã Bianca Albuquerque. Pode ser, irmã Bianca? Paz do Senhor, eu gostaria de saber como é que a gente deve transformar a nossa vocação em ministério para a glorificação do reino de Deus. Bom. Primeiro, eu diria que é importante entender durante tanto o curso quanto a profissão, pelo menos sobre a minha perspectiva, não entender como sagrado e secular. Na verdade, tudo tem que ser sagrado, né? Sagrado no sentido de santificado mesmo, sob o jugo de Cristo, né? Tanto na profissão quanto no curso. Então, quando você tem essa mentalidade desde o começo, né, de que tudo está sob o comando do Senhor, você tem uma postura natural diferente sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você exerce. E você vê aquilo não como um ganha-pão, né, mas uma oportunidade de servir ao reino de Deus. Então, é importante desde cedo ter essa configuração na mente. O que eu acho também interessante é que o nosso trabalho, os nossos recursos, às vezes, também nos ajudam a abençoar o ministério, sabe? Eu gosto muito da passagem de Atos, de Paulo, que fala assim, quando ele está com Áquila e com Priscila, e que diz que ele estava pregando ali, né, para as pessoas, mas Paulo estava construindo tendas com Áquila e com Priscila. Então ele não deixa de fazer isso, e tem uma parte que ele diz assim, olha, eu sempre me sustentei com os meus recursos e abençoei outras pessoas com eles. Então eu acho que o nosso trabalho também nos possibilita viver de repente o ministério, que às vezes é um pouco diferente, vamos dizer assim, Paulo construía tenda, pregava a palavra, mas uma coisa facilitava a outra. Então eu acho que isso também é interessante de a gente pensar, sabe? Que às vezes o nosso emprego ali, que a gente pode não enxergar, eu acho que eu não estou usando isso para a glória de Deus,
e como a gente falou, estar, porque você tem contato com pessoas, mas isso também vira um facilitador para você fazer algumas outras coisas, muitas vezes, sabe? Eu acho isso interessante. Essa mescla do reino é importante, né? A gente É tudo questão da configuração, né? Da mente, Sim, né? entender sobre essa perspectiva, lhe dar uma postura diferente sobre a sua profissão. Inclusive, eu vinha pensando, eu não comentei naquele bloco que a gente falou sobre a questão da desistência, né? Sim. Mas acho que quando você entende que você está envolto no reino em tudo que você faz, a sua profissão e etc. e tal, daí dá um senso muito maior. Você eleva a coisa para o ponto de vista espiritual e aí você não pode voltar atrás depois de um negócio desse. Né? Vira propósito, né? E propósito exige renúncia, exige tempo gasto, energia gasta naquilo. Então, quando você enxerga como propósito, é automático. Você vai querer dedicar tempo àquilo, vai querer fazer com excelência aquilo e tudo mais na profissão. Outra palavra-chave também, é fazer com excelência. Isso. Né? O crente, ele tem que se destacar em tudo que ele faz, porque a gente leva uma responsabilidade a mais, né? Nós temos que ser excelentes porque nós temos que ser profissionais bons, mas nós temos que ser mais ainda porque nós estamos levando o nome de Cristo, né? E tem gente que só vai notar a gente pelo profissional e depois vai ver o que é que tem, né? O plus de diferencial é realmente a gente ter Cristo na nossa vida, né? E eu queria perguntar, na caminhada nem sempre Deus vai descortinar tudo, né? A gente vai perguntar e às vezes ele não vai responder, às vezes ele vai dizer ande para poder descobrir o caminho, né? E quando os resultados eles não são como a gente espera, como a gente deve continuar crendo que no caminho Deus vai mostrar qual é o propósito dele? Na verdade, nem sempre, ou quase sempre, quando se trata da universidade, os resultados vão ser como se espera. Eu gosto de uma frase que um britânico, ele fala, ele é cineasta britânico, Alfred Hitchcock, ele fala que a vida é um filme sem as partes ruins. E a gente acha que, né, na universidade vai ser aquela coisa tão boa, né, porque vai ser amigos, e depois eu vou ter um bom emprego, eu vou me realizar profissionalmente. Mas, na verdade, o que constrói a gente são as partes ruins da universidade. O que vai moldando nosso caráter, o que vai mostrando para que a gente veio, tanto na universidade quanto no trabalho, são os problemas complexos, né? É estar sozinho, é ter que arrumar sua casa, é descobrir, no meu caso, que a louça não se lava sozinha, né? Que eu vou ter que ir lá lavar para mim quando você mora sozinho. E essas partes ruins, elas vão moldando a gente, né? Então, eu diria que são mais do que necessárias. Né? Isso, vai gerando resiliência, elas são altamente necessárias, né? Para você ser um profissional até responsável de qualidade. E isso cai sobre a responsabilidade da gente de maneira natural. Quando você mora só, você está na universidade, você passa por dificuldade, não sei o quê. No trabalho, você é a pessoa escolhida para resolver problemas complexos. E isso vai lhe ajudando a galgar outras portas ali dentro daquele ambiente. Assim, Deus permite que a gente viva coisas difíceis o tempo todo, para nos preparar para outras fases, outras estações. E que se de repente a gente não vive aquilo, e eu vou citar de novo José, porque eu acho assim, um exemplo muito interessante, até quando ele chegou para ser governador, nossa, José sofreu demais. E isso tudo preparou ele para uma fase. A gente acha, não, na faculdade vai ser difícil, a vida profissional também é difícil, a vida adulta tem suas complexidades. E a gente precisa viver esses processos difíceis para chegar em um determinado fim. E isso nos prepara, e prepara moralmente, prepara nosso caráter, mas nos dá força espiritual. Isso solidifica a nossa base, porque assim, a dor faz a gente ir para os pés de Jesus. Isso. E a gente vai ali e busca e começa até a se fortalecer no nosso propósito, no momento de dificuldade. Então, não é fácil, claro, é um momento de dificuldade. Mas com Jesus a gente passa, a gente consegue atravessar esse momento difícil que nos faz assim, viver essa outra fase. Às vezes, se a gente não foi intencional, né? Eu preciso passar por isso, eu preciso viver isso com Cristo, a gente não consegue chegar na outra etapa. E são várias etapas até chegar, né? Chegar onde Deus exatamente quer nos colocar. Isso aí. E o que foi mais difícil para vocês, assim? Escolher o curso ou permanecer fiel ao propósito, quando já estava escolhido o curso aí?
Rapaz, eu diria que os dois são difíceis no mesmo contexto. Proporção, né? Na mesma proporção, no seu devido contexto. Porque no pré-vestibular, o mais difícil foi escolher o curso, obviamente. Até porque eu sempre fui muito sonhador, né? Na época que eu estava escolhendo o curso, fazendo o cursinho e pré-vestibular, enfim, eu me comunicava muito com a Maísa e meus sonhos, eles variavam muito. E na época que a gente estava se conhecendo, o meu sonho era fazer direito para ser deputado. Eita, olha aí. Pois é. E hoje eu sou engenheiro, né? Tem tudo a ver a escolha. Mas naquele momento, é o momento que você é adolescente ou jovem já e é pressionado pelas dificuldades da vida, nas transformações da vida. Você tem que entender também que você não está maduro para escolher o resto da sua vida ali naquele momento, né? Então, eu buscava, na prática, oração, ciclo de oração, consagração, ler a Bíblia, aconselhamentos, né? Conversar com profissionais da área é importante para tentar escolher. E a parte de ser fiel na universidade, aí é Deus e rede de apoio. Intervalo bíblico é uma das coisas que me ajudou muito nesse sentido. Você se aproximar de pessoas que professam da mesma fé e ajudam a manter a fidelidade. Porque convites foram vários, né? Eu tive a oportunidade de estudar na mesma universidade que, inclusive, o presbítero estudou. E a gente sabe que o contexto ali de uma vida promíscua é muito fácil. Espiritualmente muito acessível. Uma batalha, é uma guerra. Então é uma batalha constante. Se você não estiver preparado, vai deslizar. Então, a gente precisa de Deus muito perto nessa fase aí. Eu acho que vou fugir um pouquinho, mas só porque eu lembrei de uma coisa. E assim, quando a gente fala sobre essa jornada, que a jornada é muito difícil, mas existem, algumas vezes eu pego assim a palavra e fico repetindo para mim, olha, Deus falou, então eu preciso acreditar no que Ele fala para mim. E tem um versículo que fala, tem alguns, e eu vou citar aqui aquele que diz assim, eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz. E eu gosto de pensar, temporadas de sofrimento não são planos. Planos são coisas eternas. O plano é de paz. Então, se eu estou vivendo essa dificuldade agora, esse não é o plano, esse é um tempo. O plano de Deus é de paz. Ele já me disse que o plano é de paz. Tem outro versículo em Provérbios que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, é bem rapidinho. Provérbios, capítulo 23 e versículo 18. Começa pelo 17, que diz assim, não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. E aí, na versão viva, que eu gosto muito, ele diz assim, porque Ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Então, o primeiro versículo ele fala sobre temor, né? Temer ao Senhor e que está garantida a nossa esperança. O futuro é de paz, o futuro é de alegria. A gente não vai ter decepção confiando no Senhor. Então, entregar esse caminho e entender que Deus já sabe o caminho, Ele já sabe os planos. E os planos são bons, os planos são de paz se a gente estiver temendo ao Senhor. Amém. Isso aí. E, assim, para a gente finalizar, digamos agora, né? Eu queria que vocês assim, deixassem um conselho, uma palavra, a palavra aquilo que vem no coração, né? Para o pessoal que está de casa, que está ouvindo e que está passando por essa fase de escolhas, definir propósitos. Talvez até esteja fazendo o que é muito comum o pessoal fazer, esteja diferenciando o propósito da vida secular e tal. Não, aqui é espiritual, aqui é secular, aqui é uma coisa que a gente viu hoje aqui, que acho que ficou bem claro para todo mundo, de que o meu propósito engloba toda a minha vida, inclusive minha profissão, inclusive aquilo que eu faço, né? E, enfim, dar aquela palavra, deixar aquilo que vier no coração, né? Amém. De Deus. Amém. Eu queria deixar como reflexão para os jovens aqui, adolescentes que estão aqui, também para você que está em casa, quando Deus ele nos vocaciona para alguma coisa, Ele espera que você seja mordomo daquilo. Deus depositou em cada um de nós certas habilidades, certas vocações que Ele parou, pensou, planejou e executou. E colocou em nós virtudes, defeitos, qualidades, enfim. E Ele espera nos usar a partir daquilo, né? Então, certas habilidades Deus espera que você faça. Deus espera que você exerça. Você tem que ter essa ideia na mente. E que nós não devemos ser negligentes com isso que Deus faz. Tem um versículo que eu queria deixar para meditação, que se encontra em Colossenses 3 e 23, que diz assim,
tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, é entender que a minha vocação, a minha habilidade, eu glorifico a Deus com ela, eu glorifico a Deus com aquilo que eu escolhi. Que eu na verdade não glorifico a Deus quando eu escondo as minhas habilidades, quando eu escondo a minha profissão, quando eu quero fazer de todo jeito. Você é imagem de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está. Então, é a partir disso que Deus vai usar você. Se tem experiência na política, se tem experiência na engenharia, na saúde, no campo social, nas artes, no cinema, Deus quer lhe usar independente do lugar. Ele apenas quer lhe usar. Então, ele lhe dotou de habilidades que ele, com certeza, vai usar para a glória dele. Amém. Eu acho que eu vou ser um pouquinho repetitiva no que falei há pouco, mas quando, assim, durante a adolescência, a juventude, muitas vezes eu olhava o caminho de outras pessoas e pensava, não existe um caminho para mim. Não consigo enxergar como eu posso ser usada dessa forma, como fulano, como Beltrano, mas é entender que Deus tinha um plano para você. E que existe um caminho para você, existe um projeto para você. Não é em vão a sua vinda ao mundo, não é em vão a sua existência. Existe um propósito divino e que às vezes a gente se confunde porque fica olhando assim o caminho do outro, o que Deus está fazendo na vida do outro, mas a gente precisa olhar para o Senhor, os olhos têm que estar fixos nele. E aí nesse processo, nesse caminho, Deus vai nos fazendo entender que, como Samuel falou, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um comportamento, uma habilidade, um jeito até de se relacionar com o Senhor diferente. E que todas essas coisas são usadas como fim para Ele quando a gente está olhando para Ele fixamente, sem olhar de lado, sem pensar e a vida de fulano e a vida de outra pessoa. Deus tem um propósito para você. Eu tenho certeza disso. Você que está escutando a gente, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um chamado para a sua vida. E que, como você falou, a gente não pode ser negligente com o que o Senhor nos falou. Uma vez que Ele falou, agora a gente tem que seguir o que Ele já disse. É verdade. Glória a Deus. Fazer a oração? Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade e por você, jovem adolescente que está em casa, que acha que talvez os seus sonhos não vão se cumprir, que Deus colocou coisas no seu coração aleatórias, mas não, são sonhos de Deus no seu coração e Ele vai usar a sua vida para a honra e glória dEle. Amém. Senhor Deus, eterno e bondoso Pai, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença. Deus, somos gratos porque o Senhor tocou nos corações, Senhor, para que pudéssemos falar desse tema. Muito obrigado por essa oportunidade. Queremos Te pedir por cada um, Senhor, que está em casa escutando. Senhor, aqueles que estão com sonhos no coração, aqueles que estão tentando descobrir a sua vocação, Senhor, nós Te pedimos que a visão seja ampliada, meu Pai. Que o Senhor esclareça, meu Pai. Que o Senhor faça-os entender que eles serão imagem e semelhança de Deus a partir do lugar que eles estão, Senhor. Não importa se é no empreendedorismo, não importa, Senhor, se é na medicina, na saúde, no direito, na enfermagem. Deus, nós Te pedimos, o Senhor tem soldados espalhados por aí. Nós Te pedimos, Senhor, para que toque nesses corações, aonde eles estiverem, Senhor. Motive, Deus, os ajude a ir adiante, para que sejamos instrumentos na Tua glória, Senhor. Nessa terra, para a honra e glória do Teu nome. Eu Te peço por cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que pena que acabou, né? Ou melhor, que está acabando, né? Mas antes, a gente queria dar a oportunidade para os nossos convidados deixarem suas considerações finais, fazerem seus agradecimentos. Fiquem à vontade. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estar aqui, na verdade, é um sonho realizado, né? Eu sempre acompanhei o Espaço Jovem, jamais imaginei estar sentado aqui como convidado, confesso, mas que bom que tenho algo, mesmo que pequeno, a acrescentar na vida dos jovens e adolescentes de hoje, né? Eu diria que o mais precioso que a universidade me deu foi, primeiro, conhecer Jesus de perto, né? E segundo, foi conhecer a minha amada esposa. É porque o Espaço Jovem ele é romântico. É porque foi o período de pré-vestibular, o período que a gente mais se aproximou, porque as necessidades eram iguais, as lutas eram semelhantes, e isso acabou nos aproximando. E aqui estamos, né, falando da universidade. Para você que está escutando, eu diria que seu sonho não é caro, não tem valor para Deus, não existe concorrência para o Senhor, existe propósito, existe plano, existe vocação. Se Ele falou, faz se cumprir. Se coloque no lugar, se coloque na brecha
tenha um coração aberto para os planos do Senhor que Ele vai fazer na tua vida. Amém, amém. Eu quero agradecer também a Deus, a toda a equipe, a todos vocês. Como o Sam falou, um grande privilégio, uma grande honra estar aqui. Eu agradeço muito a Deus que, às vezes, a nossa dificuldade, a gente pode agora falar como uma experiência, né, para tentar ajudar outras pessoas. E eu vou falar uma frase que diz assim, eu tenho essa frase colada para me incentivar a continuar estudando, porque às vezes a gente está assim, sem querer, na minha prateleira. E diz assim, se tens de servir a Deus com a tua inteligência, então estudar para ti é uma obrigação grave. Se a gente entende que, e eu falo inteligência não necessariamente dentro da faculdade, para a gente empreender a gente precisa de inteligência, para a gente fazer uma venda na rua a gente precisa de inteligência. Então o estudo é sempre uma obrigação grave para nós. O que significa? A gente precisa empregar esforço nisso. É chato ficar sentado? Não vou dizer que eu gosto de ficar sentado ali, é cansativo. Mas eu entendo que isso abre as portas para o reino de Deus também entrar em lugares. Então essa é a minha obrigação, e isso é grave, isso é uma coisa séria, que eu preciso levar a sério, sabe? Eu acho que essa é a última coisa que eu quero falar. Amém, muito bem. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa, né? Queremos agradecer também a sua presença, você que esteve nos assistindo, sempre está nos acompanhando. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Queremos estender esses agradecimentos aos jovens, né, tanto da área 34 como da área 27. Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de vocês. O programa é especial porque vocês estão aqui. Amém? Deus abençoe, né? E também agradecer aos coordenadores, né, das respectivas áreas, tanto o evangelista Azarias, né, coordenador da área 34, como o evangelista Jorge, coordenador da área 27. Deus abençoe em nome de Jesus. Isso aí, a gente também quer agradecer a cantora, a irmã Paula Renata, né, que esteve aqui conosco. E eu também queria deixar uma breve saudação, porque falando de profissão, não poderia deixar de dar uma saudação para o departamento que eu trabalho também, né? E lá na igreja a gente trabalha na administração, mas eu sempre digo a eles que nós temos uma dupla honra, né? Nós servimos com a nossa profissão e nós servimos dentro da igreja. Então a gente tem a honra de servir a Deus de duas formas que acaba sendo uma, né? E glória a Deus por isso e todos os outros departamentos também que estamos lá servindo em prol do reino. E para finalizar, né, a gente vai de louvor com a cantora Paula Renata. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Jovens, Deus abençoe o futuro de vocês. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era amor, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me
Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei